deve ser diferente, mas o modo de vender, tipo assim, como um cliente chega e compra contigo, deve ser bem parecido entre eles, né? Eu acho que vocês conseguem concordar comigo nesse ponto. Mas só que, tipo, todos eles trabalham de forma diferente. Agora eu vou dar um exemplo mais na nossa área. Vamos supor que tem 19 mil empresas de software aí no país. Cada uma tem, sei lá, 30 desenvolvedores. Esse desenvolvedor não vai passar a vida inteira nessa empresa. Ele vai sair para outra melhor se as coisas complicarem. Ele vai precisar subir de carreira, né? Então, tipo, esse cara, ele vai trocar de empresa. E quando ele trocar de empresa, tudo que ele aprendeu na empresa que ele estava, seria muito legal se ele já pudesse utilizar na empresa que ele vai entrar. Assim, ele não ia precisar ser treinado de novo e ia facilitar muito o fluxo de trabalho, principalmente na recepção de novos funcionários. Só que, vamos supor que nada do que ele fazia lá na empresa anterior ele consegue adaptar na nova. Isso seria uma lástima, isso seria horrível. Então, algum mano, muita gente boa, criou os padrões de arquitetura de projeto, que eles pegam, tipo, como as pastas vão se organizar, aonde tal arquivo vai estar, e fazem meio que camadas disso, para a gente saber exatamente onde está cada coisa e se organizar muito mais fácil. Então, isso é uma arquitetura de projeto, é meio que um padrão ali, onde vão se organizar as pastas e as camadas do sistema. Até aqui tudo ok, tudo claro? Deixa eu fazer um negócio. Eu vou ligar o outro monitor e deixar o chat, né? Os caras vão fazer, não sei o que foi. Que aí fica mais fácil de eu ler o que vocês estão falando se alguém falar no chat. Perfeito. Então, galera, eu vou citar algumas arquiteturas principais aqui. Vou começar explicando a arquitetura MVC, Model View Controller, que é muito famosa, muito usada aí no mundo todo. Alguns de nós já vimos ela, por exemplo, no Django, que utiliza um MVC. Só a tela do Meet, da outra tela aí. Ué? Ah, tá, peraí, deixa eu fazer assim. É porque ele trocou aqui a tela. Uai, o Meet não funciona com mais de uma tela? Tá, né? Bota a tela inteira, às vezes dá pra escolher a tela depois. Coloquei a tela inteira, mas só mostra a tela do Meet. Eu vou colocar nesse. Não, nesse aqui. Que eu não vou sair daqui, então acho que tudo bem. Qualquer coisa eu troco. Vocês estão vendo a tela do Notion? Não. Não? Como não? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Qualquer coisa apresenta a tela também. Se você quiser falar, liga o microfone. Tem ninguém. É pra ser mais uma conversa também, né? Uhum. Aqui, mano, estranho isso. Tipo, o monitor que está setado como principal, ele não mostra. Só mostra o outro. Ah, tá. Agora apareceu. Me digam se estão vendo a tela do Notion. Tá, né? Sim, agora tá vendo. Beleza. Continuando. A arquitetura MVC, acho que é a mais popular quando a gente está começando a estudar esse tipo de assunto, né? Ela é utilizada no Django. Lá você lembra, provavelmente, que quando você ia criar uma rota, ela tinha que renderizar uma view, e essa view tinha que ser preenchida por um controller, e era até um pouco confuso quando eu estava aprendendo isso, mas na verdade é bem simples. Então, o MVC é um padrão muito tradicional, ele separa bem, assim, de forma simples, as camadas do sistema. Aí que eu escrevi que o model tem os dados e a lógica de negócio.
Por exemplo, se eu tiver um cliente, ele pode ter uma regra de negócio que o nome não pode ser nulo. Então, o pedido pode ter uma regra de negócio em que o preço deve ser maior do que R$ 30, senão eles não entregam. Então, é no modo que você escreve essas coisas. Lá que você vai definir a lógica do como são os dados e como eles devem ser também, né? Como eles são e como eles devem ser é diferente, porque como eles são é o valor em si, como eles devem ser impede ou permite que um valor novo chegue, né? Então, se eu chegar lá com um valor 29, sendo que o mínimo é 30, não vai deixar, entendeu? Então, o módulo está aí para isso. A view é como esses dados são mostrados para você. Então, isso pode ser um HTML, pode ser um JSON, resultado de uma API, pode ser até uma interfacezinha. Ele vai mostrar os dados vindos do módulo. Só que a view nunca vai saber o que é o model, porque o que faz a mediação entre eles é o controller. O controller, ele é um intermediário. Então, tipo, ele vai lá no model quando o usuário pede alguma coisa. Cliquei no botão de adicionar amigo do Facebook. Então, a view informa o controller, mano, precisa adicionar esse cara como amigo. O controller vai lá nos models relacionados, aciona os métodos, eles vão atualizar os dados, aí o controller também passa essa resposta para a view. A view nem sabe que existe model, a view só conhece o controller. Então, eu até escrevi aqui um exemplo com Java, mas antes eu queria dar uma passada nesse diagramazinho aqui, ó, onde o model vai ter essa estrutura aqui, né, uma coisa mais ligada a código, mais ligada a dados. SQL pode ser também um MongoDB, que é NoSQL. Lá você vai ter os seus atributos e as regras de negócio dele, né? Mas aqui, para fins de ilustração, eu escrevi só uma tabela mais simples. O controller vai ter os dados em si. Ele vai acionar um método, por exemplo, para conseguir o nome da pessoa e vai guardar esse valor. Esse valor vai ser o que é passado para a view. Vai te mostrar lá ó, qual dado que está ali e a view também define o template como ele vai ser mostrado. Então, aqui o exemplo é muito simples e, na real, esse relacionamento aqui, ele é muito direcional. E esse daqui também. Mas não tem como ter isso daqui, ó. Oh, meu Deus, o mouse cancelou. O mouse cancelou. Enfim, vocês entenderam. Não tem como ter uma relação da view diretamente com a model. A view nem sabe que existe model. E isso separa bem, bem assim, duro o que existe para o sistema. Então, isso aqui fica completamente isolado na camada dele, esse daqui fica isolado na camada dele, mas conversa com essa camada, e essa camada fica isolada na dela, mas também conversa com essa. E isso é o MVC. Aqui temos um exemplozinho em Java. Eu vou pedir para que vocês olhem esse exemplo depois, porque eu vou focar em explicar mais teoricamente do que praticamente. Então, o link está aí no chat, eu vou também mandar lá no grupo, e aí vocês podem consultar posteriormente, ok? Beleza. Beleza. Certo. Então, ó, aqui só tem um exemplo do model, produto, que tem nome e preço, e um get nome e get preço, para conseguir mostrar esses dados, e aqui no controller é que eu vou fazer alguma coisa. Aqui que tem algum tipo de lógica, o model só declara, e o controller que interage. Geralmente a estrutura de pastas de um MVC, ignora essa parte aqui, porque isso aqui é sempre do Java. Seu aplicativo vai ser sempre com ponto, o nome do seu app. Aí você pode criar uma pasta model que vai ter a declaração do modelo, o controller que vai operar ele, e esse daqui é a sua view. Então, esse daqui ainda é mais uma expansão do MVC, que é adicionar service e repository, que são nomenclaturas que você vai ver mais no ambiente Java, inclusive. Outras formas de interagir com a sua model, principalmente. Prosseguindo, eu queria citar uma outra arquitetura que é muito confundida com a MVC, que é a MVVM, que é Model View e View Model. Ele é mais focado em front-end do que em back-end. E, inclusive, muita gente pensa que o MVC é um padrão de arquitetura focado em front-end.
quando na realidade ele foi criado para o back-end e todas as camadas do MVC conseguem operar no back-end. Gente, se tiver alguma pergunta ou eu estiver falando rápido ou qualquer coisa, é só me avisar, beleza? Eu não falei isso no começo, mas eu queria falar agora. Então, no MVVM, o que é o MVVM? É um padrão que a gente vê, por exemplo, na maior parte dos frameworks de JavaScript que a gente conhece, que o model continua sendo model. Ó, preparei um diagramazinho aqui semelhante. O model continua sendo model. E a view vai ficar ali dormindo. O que é o view model? Ele é como se fosse um despertador. Toda vez que o model atualizar qualquer tipo de informação, o view model vai tocar o despertador, aí o view acorda e pega os dados. Então, é como se fosse uma placa de pressão do Mine. Toda vez que ele pisa, ativa o circuito. Então, ela Como ser atualizada, tipo, alguma coisa? tinha ficado mudo até aqui. Vixe. Onde parou? Não, mas só foi uns 5 segundos. Já voltou. Não, beleza. Mas deixa eu te perguntar, Samuel. Então, quando a gente constrói esse MVVM no front-end, então meio que a gente deixa ele azul sem responsabilidade de nada para não ficar consumindo processamento. E aí somente nos momentos que é atualizado que aí a view vai fazer alguma coisa e renderizar a página de novo. É tipo isso? É tipo isso. Mas só que é o seguinte, a view só tem uma lógica, renderizar. A view model só avisa, viu? Precisa renderizar de novo. Mas só que um botão da view pode muito bem acionar camadas que vão atualizar os dados. Só que no MVVM, isso não está compreendido, porque geralmente nos lugares onde usa isso daqui, a lógica de um componente está dentro do próprio componente. E aí está fora da view, mas está dentro da view, é meio confuso. Mas o MVVM, assim, o funcionamento dele é até que simples. Então, porque nesse botão, o componente botão tem uma lógica lá no back-end. Então, ou pelo menos ele chama uma API que faz alguma coisa. Daí, os dados vão ser atualizados e o modo, putz, atualizou os dados. Ouviu? Precisa renderizar de novo. E aí, ele acorda. Não era para seguir, pô. Ele acorda e renderiza de novo o dado atualizado. Então, de certa forma, o view model guarda dados aqui ó, como controller? Não, mas ele avisa o outro para que ele puxe. E ele até faz essa comunicação, mas ele não costuma armazenar, não. Então, aqui, ó, tá uma explicação mais detalhada. O model vai representar dado e regra de negócio, igualzinho no MVC. O view model, ele pega os dados do model e até formata ele para exibir. E ele faz isso usando uma coisa chamada bindings, que é para que a view possa reagir sozinha. Pum! A view, ela é só interface. E ela é conectada com o view model. A view é literalmente front-end. Não tem muito o que pensar, ela só renderiza. Eu deixei aqui uma sessão extra sobre o que é o processo de binding. E eu vou pular aqui na explicação para conseguir falar melhor sobre as outras coisas, mas eu recomendo que, por favor, voltem aqui e leiam, porque o binding é o processo que chama aquela atualização. Imaginem como se fosse uma campainha. O binding é o que toca o som, sabe? Então, quem está lá dentro e quem está lá fora podem eventualmente se comunicar na porta. Então, pensem no bind como sendo algo assim. Aqui, novamente, escrevi um exemplo simples, que tem só um usuário que vai ter um nome e o getter desse nome, e uma biomodel para ele, ó, ela tem, vocês podem ver que é mais elaborado, que não é só uma string, é um string property, e aí tem motivos para ser assim, e esses motivos são relacionados com a questão do bind que eu expliquei. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, lê o documento, não conseguiu entender, pode me mandar uma mensagem que a gente conversa sobre isso daí. E vocês podem ver que a estrutura ó, é bem parecida. É muito parecida com a da MVC.
Só mudou o nome das pastas. E também a lógica disso aqui, né, que é um pouco diferente do como o controller funciona. Mas a lógica, a estrutura de pastas em si vai ser mais ou menos isso. E eu sempre pergunto, pô, mas por que tá mostrando essa estrutura de pastas e como que isso vai me ajudar? Cara, se você tá com um bug lá, toda vez que o seu usuário loga no perfil dele, a idade dele tá 3 anos para frente, você não sabe por quê. Você sabe exatamente aonde ir, que nesse caso que seria o view modo, no caso da MVC seria o controller. Você sabe exatamente aonde ir, e lembrando que em alguns frameworks, que eu vou falar disso mais tarde, eles têm estruturas próprias, né? Cada model vai ter sua view, cada model vai ter seu controller. Então, fica tudo organizadinho, você sabe exatamente aonde ir. E é o principal motivo de você usar um padrão de arquitetura. Então, prosseguindo, eu quis chamar a Clean Architecture, que é a arquitetura limpa. Até citei aqui o mano Tio Gore, que foi o cara que criou isso, né? Ele que fez essa proposta. E ele propôs uma arquitetura que é independente de infraestrutura. Então, não importa o framework que você está usando, não importa o banco de dados que você está usando, não importa nada. Seu programa não vai quebrar. Então, você pode mudar a UI todinha do negócio, pode mudar o framework todo, pode mudar o banco de dados, que seu sistema ainda vai continuar funcionando. Essa que é a proposta da arquitetura limpa. Então, ele funciona em camadas, vou até pesquisar aqui rapidinho uma imagem, é tipo uma cebola. Eu acho que essa daqui tá boa. Dá pra ler? Não dá, né? Tá meio borrado. Acho que aqui Pior dá que melhor. tava. Dá pra ler. Tá? De qualquer forma, melhor do que tá no centro agora, melhor. Então, gente, a arquitetura limpa funciona em algumas camadas. Todas essas camadas não sabem que existe uma outra fora delas, elas só sabem que existe uma dentro. Elas só se comunicam com a camada do nível de dentro. Então, a camada de entidades só existe. A camada de caso de uso sabe que existe entidade. Inclusive, ela serve para dar vida à entidade. Porque a entidade, pense nela como se fosse nosso modelo que a gente falou ainda agora. A entidade só existe, ela só declara como que funciona, como que é uma pessoa. Ela tem nome, tem idade, tem uma URL para foto de perfil. Quais que são os casos de uso de uma pessoa? São, sei lá, cadastrar a pessoa, são, sei lá, remover a pessoa, atualizar a pessoa, e aqui que vai ter eles. E eles só vão se comunicar com a entidade que é a pessoa. Agora, um controle, que no caso, outras pessoas podem chamar de repository, de gateway, de adapter, vai ser as operações de dados com esses use cases. Use cases, geralmente, deixa eu ver se no exemplo eu escrevi assim, o cliente tem um nome que é obrigatório, ok, ele tem um método aqui, certo, esse aqui é o adapter, ele é só uma interface, entendi, então eu inverti não, interface aqui. Certo, controller, o use case vai ter a lógica que opera o método que a gente acabou de explicar. Cadastrar cliente, no use case cadastrar cliente, vai ter a conexão com o banco e a verificação e o cadastramento e o retorno de que se deu certo ou não. O controller vai ter uma interface que alguém que sabe o que é alguém que não sabe, na verdade, o que é uma interface no contexto de programação orientada a objetos, tá? Não estou falando de interface de usuário. Dá só uma pincelada aí no que é, que aí a galera já teve. Qualquer coisa pesquisa mais depois. Certo. Então, eu vou dar uma pincelada básica. Deixa eu ver se eu só encontro uma imagenzinha, porque eu não quero desenhar o diagrama na mão. Hum, Nossa, mas vocês já viram, não sabe fazer um diagrama bonito, não, pelo amor de Deus. Hum, não vou enrolar muito nisso aqui, não. Só pense no seguinte: quando você vai criar uma classe, você declara atributos e declara métodos, né? Funcionalidade.
classe é funcionalidade. Interface é declaração, é meramente declarativo. Ela só vai me dizer quais são os atributos, quais são os métodos, quais os tipos deles, o que pode, o que não pode, o que entra, o que sai. Então, a interface é como se eu estivesse desenhando a minha classe. Por exemplo, aqui, ó, na minha interface aqui, eu criei uma interface chamada cliente repositório, e eu só estou dizendo que ela vai ter um método que não retorna nada, chamado salvar, e esse método recebe um cliente. Quando que eu vou usar isso? Quando eu for criar o repositório de fato. Então, aqui, ó, eu criei o repository. Ele implementa a minha interface. Então, eu criei aqui um banco fake, que é só um array, e ele dá um override, ou seja, ele sobrescreve o que a minha interface declarou, que é o método salvar. No caso aqui, ele coloca o cliente no banco e te diz que pega o cliente lá. Então, na minha interface, não existe lógica de programação, existe apenas declaração. E depois, na minha classe, eu implemento o que vai entrar, o que vai sair nela e como é a lógica dela em si. Aí sempre pergunta, pô, mas para que isso? Qual a necessidade? Cara, existem relacionamentos, principalmente no back-end, que precisam ser estritamente declarados. Mas é assim, estritamente. Se você estiver mexendo com dinheiro e você errar uma casa decimal, meu amigo, tem processo no teu rabo pro resto da tua vida. Então, sempre que você puder ser o mais declarativo possível em linguagens que te permitem fazer isso, faça. Inclusive, você ganha IntelliSense, você ganha um monte de facilidades por ter uma interface. Continuando. No adapter, na sua camada de controller, você vai criar interfaces e gateways, que pegam o use case e traz para a próxima camada, que são o seu framework, né, geralmente. Pode ser o seu Spring da vida, o seu Quarkus, o banco de dados em si, e a interface também. Todos eles ficam nessa última camada aqui, ó. A camada que tem a UI, e que tem um banco de dados, e que tem o seu framework. Então, por esse framework só receber as suas, como é que eu vou dizer, coisas, pode-se dizer coisas, vai receber as suas coisas só prontinha, mastigadinha na mão dele, você pode trocar essa camada completamente, que ela não vai afetar as outras, não vai quebrar o seu sistema. Então, se você estiver fazendo um sistema completamente em Spring e precisar mudar para Quarkus por algum motivo, você vai ter que refazer ele inteiro. Mas usando padrões de Clean Architecture, isso não seria necessário. Você pode remover as partes do Spring e colocar as do Quarkus, sem precisar apagar toda a sua parte de lógica, toda a sua parte declarativa. Então, esse é o Clean Architecture. Inclusive, se você quiser uma vaga de back-end, é muito importante estudar esse assunto, tá? Sério mesmo, deixem anotados isso daí. Estudar Clean Architecture, estudar esse tipo de coisa vai ajudar vocês demais. Novamente, deixei uns exemplos aqui do que é a entidade, que são puramente só as regras de negócio e a declaração das coisas. O use case, que vai coordenar como essa regra interage, como que ela funciona. Um adapter, que vai ser só a interface, declarativamente, como funciona o seu caso de uso. E um repository que vai passar essas coisas, os seus dados e essas coisas para a última camada, que vão ser, que vai acessar eles, né? No caso, seu framework, seu banco de dados. E, geralmente, o que eu vejo comumente é ser algo mais ou menos assim, né? O domain vai ter as suas entidades. Use cases vai ter cada arquivo de use case de cada uma das suas entidades. Os adapters vai ter geralmente 2 até 3 arquivos para cada caso de uso. Caso de uso não, arquivo de caso de uso, né? Porque um arquivo vai ter vários. E o controller que vai ser um. Lembrando que esse daqui é declaração, essa implementação, e esse aqui passa para o front-end. Front-end eu vou chamar, não é front-end, né? É o seu framework. E daí, gente, eu queria falar um pouco também sobre arquitetura monolítica desacoplada. Difícil de falar isso. Agora, né? Por algum motivo, porque normalmente não. Por que eu quero falar desse padrão? Quando o Leonardo me chamou para falar, inclusive eu estou demorando demais falar, desculpa, Léo. Ele me explicou que vocês usariam um monolítico desacoplado.
que significa isso? Deixa eu só beber uma água. Um projeto monolítico, gente, é um projeto que tem um deploy só. Isso é bom porque se você for criar uma API e criar um front-end, você já tem dois deploy. Se você for usar... Não, dois deploy no mínimo, né? Que tem um deploy do banco também. Mas tá bom. Quando você vai usar microserviços, você tem um deploy para cada microserviços e dentro deles tem outros. Então, a complexidade vai escalando. Então, em muitos casos, quando você está ensinando pessoas a desenvolver aplicativos, você usa uma arquitetura monolítica. É essa que vai ter só um projetinho aí, só um executável e só um deploy. E ela ser desacoplada significa que os módulos dela vão ser separados bonitinho. Porque existe um monolito clássico que dá até medo, inclusive. É um arquivo que tem tudo. Tu é doido, aquilo Quando o pessoal ali é fala uma pastona com tudo. Oi? quando o pessoal fala que o software é monolith, né, que está escrito monolith, o pessoal sempre lembra de um código todo do projeto escrito num só arquivo, né? Mas não é necessariamente dizer que é esse que é o monolítico, ele é só, é igual você falou, significa que tem um deploy só para conseguir rodar o projeto em produção, né? Exatamente. É importante, ó, separar monolítico de monolito. Você até passa um vexame se confundir essas duas coisas, sei lá, numa entrevista, então cuidado. Então, gente, o que a gente vai ter aqui é separar os módulos internos, como a gente consegue entender, como a gente consegue ter os benefícios de um bom padrão de arquitetura, que é saber exatamente onde eu preciso ir para fazer uma manutenção, quando eu precisar criar algo novo, eu já sei exatamente o procedimento que é. E também, tipo, se eu chegar novo na empresa e não souber de nada, eu posso só olhar como funcionam as criações, sei lá, como que cria um repository. Eu olho lá, que todos são criados meio que igual, e eu já consigo criar o meu. Então, as características principais de um monolítico, não monolito, perdão, é que a aplicação vai ser um serviço único, vai ter só um artefato rodando. Desacoplado significa que internamente as coisas são separadas. E aqui, ó, ele usou, inclusive, a nomenclatura do Clean Architecture lá pra gente. E também, eu até citei aqui que isso aqui é muito simples de evoluir para uma Clean Architecture. O exemplo aqui que eu preparei é bem parecido com o que a gente já viu. Uma classe produto que tem o construtor dela e os getters, um repository que recebe uma lista de produtos e tem alguns métodos para trabalhar com produtos. E o service, ele é um cara mais universal. Então, ele vai precisar de um repository e vai usar os métodos do repository para como é que eu vou dizer, para fornecer para a próxima camada algo que seja de fato palpável. Então, na última camada, você conversa com o service. Você pode reparar que toda camada só conversa com a camada anterior a ela. Tipo, o service nunca vai conversar com o repository. Não, peraí, com o repository. Oh, meu Deus, o controller nunca vai conversar com o repository, vai conversar diretamente com o service. Ele e o service vai conversar com o repository. E geralmente a estrutura de pastas fica aqui, muito parecida com o que a gente viu na Clean Architecture. Separando uma pasta para models, para o repository, o service e o controller. Controller é uma palavra que a gente vê muito, sempre que você vê controller e repository no mesmo lugar, cuidado para não confundir o que os dois fazem, que é meio parecido. Em algumas interfaces, não, em algumas arquiteturas, o controller faz o trabalho que o repository está fazendo nessa aqui. Então, trazendo essas arquiteturas para vocês, eu quero que vocês pensem que elas existem e que elas me ajudam. Não pensem que, tipo assim, toda vez que eu ver repository, é isso e aquilo. Não, porque isso é um nome que uma arquitetura deu para a operação dela
naquela camada, mas em outra arquitetura pode ser outro nome. Então, o que eu indico? Se você quiser ser um desenvolvedor back-end, procure uma linguagem que é amplamente famosa no mercado, por exemplo, o C Sharp, ou C++, ou PHP, infelizmente. Daí você pesquisa quais os padrões de projeto que são mais usados nela. E aí você consegue se especializar. E se você for um desenvolvedor front-end, aí o próximo capítulo é para você, que são as arquiteturas dependentes de framework, que raramente o front-ender vai fazer código cru. Então, aqui eu citei um exemplo do Laravel, que ele usa um MVC meio suspeito, que, tipo, ele meio que te obriga a funcionar desse jeito, né? Ele tem toda a pasta que vai ter os controllers, que vai ter os models e as views, e as rodas, que é um outro assunto, né? Porque isso é um framework web. Mas ele meio que te obriga a usar isso daqui. E, oi, Pra gente não alongar muito, aí você só tem o resto do documento como o pessoal estudar, pra gente ir para a parte prática, senão vai ficar muito extenso aqui a aula. não é verdade. O documento está disponível, gente, vou mandar no grupo. O Next.js como exemplo do front-end está aqui logo abaixo, e como que ele funciona, e como você pode implementar essas coisas, que é o final do documento. O diagrama, por ser a coisa mais simples do mundo, não deixei ele nem público, e também que é mais uma ilustração conectada ao texto. Mas qualquer dúvida podem perguntar, qualquer coisa é só mandar mensagem. E é isso. Eu passo a palavra para quem for prosseguir. Beleza, valeu, Samuel. É, eu quis muito que falasse sobre essa parte de arquitetura, principalmente para a gente ter algumas coisas na mente. Quando a gente pega, geralmente, para fazer um projetinho no YouTube, para o cara fazer mais rápido, para conseguir fazer tudo num vídeo só, ou até mesmo com esses cursinhos baratinhos, a gente vai só copiando o que os caras vão fazendo, copiando, e a gente não entende de verdade tudo que está acontecendo e a divisão. Quando a gente pegar um projeto e colocar ele numa arquitetura, e colocar isso, usar uma. Valeu, Samuel. É, quando a gente usar o sistema de pastas, é igual o Samuel falou, quando a gente der um problema ali e fala assim, nossa, os dados não foi. Ele foi. Então, significa que o problema está lá na parte do líquido que comunica com o banco de dados. Ah, não salvou tal informação. Então, você vai percorrer o caminho que os dados percorre em cada arquivo e vai ver ali onde que está aquele problema e aquele valor não está sendo passado. E aí é muito mais fácil de você identificar e quando você, no futuro, mesmo se você deixar esse código parado, for lá e resgatar ele de volta lá, você vai saber direitinho o que está passando. Então, acho que foi meio que o propósito de eu passar essa arquitetura e essa fala do Samuel. E aí agora a gente vai para a parte prática, né? Vou compartilhar alguma tela. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, é breve. Gente, eu só tenho uma tela, então qualquer coisa, dê um grito. Espero que todo mundo já tenha um projeto aí, né? Todo mundo já tem. Abrindo aqui o TLJ. Deixa eu só limpar meu terminal. Tá. O que a gente fez antes é... O que a gente tinha feito antes era essa parte aqui de fazer um teste, né? Do nosso... Fazer simplesmente um get que retorna um hello world. Eu até falei para os meninos na aula para a gente ver se a gente conseguia fazer uma soma, para a gente testar aqui, só fazer como teste mesmo o método post. Inclusive, tem
dois jeitos aqui de você fazer esse método. Eu vou só fazer aqui rapidão, abrir aqui o Postman, botar aqui para rodar o projeto para vocês verem. Deixa eu ficar lento. Rodando. Vou fazer aqui no nosso dataset. Deixa eu estar com o microfone ligado aí. Como? Eu tenho como mutar aqui o professor. É o áudio do professor Lúcio, Léo. Tem que pedir para ele. Tava vazando. Não, eu montei ele aqui. Beleza. Professor, se quiser falar depois, você fala aí no chat. Tá, voltando aqui pro nosso método aqui de soma, para a gente fazer o post, né? Só para fazer um teste aqui mesmo. Aqui no Postman, definir aqui, né, o método post. Estou colocando lá na URL que eu falei. Do jeito que eu coloquei aqui, ele vai receber dois parâmetros, o valor A e o valor B. Depois vai retornar a soma dos dois. Quando eu coloco desse jeito, eu coloco aqui que o parâmetro é requerido, como é que a gente faz essa requisição? A gente passa aqui o valor da a chave, né? Que eu coloquei valor A e valor B, e aqui eu coloco os números. Eu coloco tipo aqui 50. Aqui B, eu vou colocar aqui 25. Vamos fazer o post. Ele tem que me retornar aqui 75, né? E aí foi o que ele retornou. Geralmente, a gente não faz assim um método. A gente faz uma request. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é. A gente cria um arquivo e ele é responsável por receber esses valores. E aí ele vai converter ele para a gente em um JSON, né? Então, se eu colocar bem aqui nesse teste, ele vai query body. E eu colocar aqui soma request. E eu vou colocar aqui a soma. Aqui agora eu tenho que passar os valores, né? E aí o valor soma A mais o soma B. 7. Só que aí agora o método de a gente mandar esses valores pelo Postman aqui é diferente. A gente vai mandar via JSON. Então, tá apagando aqui. Vai aqui em body. E a gente vai definir o JSON desse jeito aqui, ó. Abrir a chave, né? Aí coloca aqui o valor da primeira, o valor. Colocar aqui de novo. Colocar outro valor aqui. 30, vírgula. Aí o valor B vai receber 17. E vou enviar. Voltou aqui o 47. Então, quem estava com dúvida aí de como fazer um método, vai ser desse jeito que a gente vai utilizar. Como o nosso primeiro, eu falei para vocês e mandei lá no grupo, a gente vai desenvolver essas
classes aqui que vai ser responsável pelo nosso gerenciamento de permissões e perfis. Então, para a gente começar aqui, como essas classes aqui, por exemplo, a classe permission depende da classe feature, e a profile também vai precisar de permissões. Então, fica claro aqui para a gente que a primeira classe para ser desenvolvida é essa classe aqui, features. E aí, usando lá o que o Samuel passou para a gente, estrutura de pastas, a gente vai começar a desenvolver o que vai ser necessário. Só que a gente ainda não configurou, então, ainda o banco de dados. E a gente não vai persistir os dados, né? Vai ficar para uma próxima aula. Essa aula é mais para entender como que vai funcionar a arquitetura. Então, eu vou criar aqui as primeiras partes para a gente fazer meio que só tentar simular um método de criação, onde eu vou enviar os dados e ele vai me retornar os dados. Vai ser só isso que eu vou precisar. Então, utilizando ali o padrão que o Samuel passou, ele usa meio que a palavra, em muitos lugares eles usam a palavra model, né? Mas se tu for pesquisar lá o Clean Architecture, ele vê que o central dele é a entidade. E aí eu gosto de usar essa palavra, que é entidade. Então a gente vai usar aqui e criar a pasta entity. E nela a gente já vai criar a nossa primeira classe aqui, que é a classe feature. Então, uma coisa que eu esqueci de explicar é como é que vai funcionar essa parte aqui, né, de permissões. A gente vai criar um perfil e vai passar permissões que esse cara tem. E não, por exemplo, chegar num local lá no front-end, por exemplo, vamos cadastrar produto. O nosso cliente, ele não vai poder cadastrar produto, ele só pode comprar, né? Então, em algum local lá, por exemplo, na tela de cadastrar produtos, vai ter, quando for precisar acessar, vai ter uma chave lá, que vai ser tipo assim, produto.cadastrar. E se o cliente, e se o usuário, que é do perfil cliente, não tiver aqui essa chave, né, que é, vamos supor que a feature vai ser produto, e a permission vai ser cadastrar, então seria a permissão de cadastrar um produto. Deu para entender a lógica aí, né? Então, quando o cliente bater nessa rota e pedirem essa requisição, o cliente não vai ter. Vai ter quem? O funcionário, o administrador do sistema. Então, é isso que a gente quer fazer. Por isso que a gente tem aqui, vai dar um nome para a nossa feature e vai dar também um valor de chave, que é o que vai montar isso aqui depois. Tá? Então, seguindo o que nós passou lá, qual que vai ser os atributos que tem aqui na nossa classe? O atributo primeiro aqui é o ID, nome e chave. Então, vamos criar aqui os atributos. Só parar de rodar o projeto. Então, se vocês já tiverem pegado programação orientada a objetos, vocês vão saber que a gente tem essa nomenclatura aqui para dizer se o atributo ele é público ou privado. Como na Clean Arquitetura, a gente não quer que outros valores, outros serviços, ele tenha controle sobre a entidade, né? Eles fiquem passando valores para eles, todos os nossos atributos que a gente for fazer de todas as classes sempre vai ser no método privado. Vocês vão ver depois. Aí aqui tem nosso name. Aqui não vai ser int, tá? Vai ser string. E aqui a gente vai passar a chave. Aqui. Tá. Criamos nossos métodos aqui. Agora a gente tem que criar como ninguém vai ter acesso a esses valores, a gente tem que criar funções que vão fazer a gente ter acesso a ler ou setar um valor, né? Que é onde entra aqui os nossos getter e setter. Só porque, se vocês ainda não sabem o que é um getter, como é que monta um getter, eu vou deixar, no caso, para vocês pesquisarem aí como é que constrói, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Setter, Java. Só
para mostrar mais ou menos como é que é. E aí, se vocês tiverem mais... quiser entender melhor, aí vocês vêm cá e pesquisam. Eu não vou fazer os métodos de getter, etc., de cada atributo por um motivo. Porque a gente já importou a biblioteca do Lombok, e no Lombok a gente pode fazer só assim, ó. Getter, etc. Desse jeito, bem aqui, cada atributo desse já tem um método getter e setter que o Spring aqui com o Lombok vai gerar para a gente automaticamente. Então, quando vocês verem eu pegando um valor aqui dessa classe, ou tentando trocar um valor, vocês saibam que vai ser por causa do Lombok aqui, do getter e setter. Nossa entidade aqui está criada. Então, agora a gente precisaria criar nosso método, né? A gente quer criar. Então, se vocês voltarem aqui na arquitetura limpa, a próxima etapa aqui da camada vai ser o use case, que eu gosto de chamar de SER, que é os casos de uso. Geralmente, qual é os casos de uso de toda a entidade? Vai ter criação, ler o dado, editar e deletar, que é o nosso famoso CRUD, né? Create, read, edit e delete. Então, a gente vai criar aqui uma nova pasta que vai se chamar SERP. Nessa pasta, a gente vai criar uma classe que vai chamar Feature Test. Beleza. Aqui a gente vai tentar implementar o nosso método de criar uma feature nova, né? Então, vamos criar o nosso método aqui. Nosso método, ele vai ser público e ele vai ser... eu quero que ele retorne os dados da feature. Então, ele vai ser um feature. Ele vai me retornar um dado do tipo feature. Aqui no IntelliJ ele já aparece essa opção aqui de importar. E aí eu importo aqui da classe da pasta entidade. Importou aqui. E agora eu vou definir o nome do método. Vai ser o método create. O que ele vai receber? Ele tem que receber alguns parâmetros para a gente criar, né? Então, lá do controller vai vir qual que é o nome que a gente está passando para ele, qual que é a chave. Mas, vocês vão ver aqui que ele tem 3 atributos, né? Então, um caos aqui. Que é o atributo ID. Geralmente a gente não passa valores ID, porque a gente tem que deixar a aplicação responsável por gerar esses valores. Então, a gente só vai passar qual que é o nome e qual que é a chave, e vai deixar aqui, e vai fazer de um jeito aqui para a nossa aplicação criar o valor do ID sozinho, beleza? Então, qual o valor que eles vão receber? O nome, que é do tipo string, e a chave, que também é do tipo string. A gente vai abrir aqui e a gente vai criar aqui, a IntelliJ aqui até já sugeriu, né? A gente criar aqui. Vamos criar um objeto, ele vai se chamar feature e ele é do tipo feature. E a gente vai setar esse valor, nova feature. A gente vai, vou ver que o IntelliJ já é inteligente, né? Set name. Set key. Vocês veem aqui que a gente está recebendo esses nomes aqui, e depois o controller vai passar esses valores para esse método, e ele vai receber e passar esses valores para a entidade. E aí a gente está passando o nome e a chave. Só que aí está faltando um valor, que é o ID. Então é onde a gente vai criar aqui nosso set ID. Aí tem uma classezinha que ela é responsável por gerar esse ID. Aqui.
Esqueci o nome. Esqueci aqui. Generate. Deixa eu olhar bem de novo. Eu vi antes, só que eu já esqueci, tá? Isso aqui. O valor que a gente vai passar aqui dentro é desse tipo aqui. O ID ponto random. Então ele vai gerar um valor randômico, o ID, que é um padrão de ID que a gente vai usar e a gente vai converter ele para string, porque se vocês lembrarem, quando a gente fez a nossa entidade, a gente definiu o valor como string. Vai ficar como string porque é mais fácil, tá? Tá. Então, vocês vão ver que ele vai reclamar uma coisa aqui, que é porque a gente criou uma classe do tipo feature, então essa classe, ela espera que a gente retorne alguma coisa do tipo feature. Então a gente já fez isso tudo, a gente já criou um objeto, já passou os valores do objeto, o que a gente precisa fazer agora é retornar esse valor. Então, retornando o valor aqui, feature, a gente já tem o nosso primeiro método aqui criado, que é de criar feature. O próximo passo seria de criar aqui o nosso controller. Eu criei essas partes aqui, como... Tá. A gente vai criar aqui um novo classe que vai ser um controller. Então, a gente vai colocar essa nomenclatura aqui, feature controller. Se vocês voltarem lá no teste, vocês vão saber o que precisa ter para um controller funcionar. O controle funcionar, ele tem que ter essas anotações aqui, para dizer que é um controle. Que tem os métodos REST, né? E a gente vai definir a rota desse controle. Então, a gente vai usar aqui as anotações. REST controller, que é a anotação request method. E aqui dentro ele recebe um valor do tipo string, que é a nossa rota. Então a gente vai passar aqui features. Quando a gente for fazer os métodos, ele vai ser nesse endpoint aqui, features, tá? A gente vai fazer agora nosso método que vai retornar pro endpoint o nosso método de criar. Então ele vai receber esses dados, vai chegar no service, ele vai setar valores na entidade e vai devolver para o controller. Então, é um método que é público, ele é do tipo feature, porque ele retorna esse valor feature, e ele vai receber o nome aqui de create. Ele vai receber dois parâmetros. Aí vocês lembram lá sobre como que eu expliquei aqui sobre os parâmetros? A gente tem dois jeitos de receber. A gente pode criar uma classe assim, que é até com essa anotação aqui, né? Record, para receber os dados, ou a gente pode utilizar os parâmetros separados. Para fazer do jeito aqui mais rápido, porque o Samuel consumiu muito tempo e eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então a gente vai criar aqui os nossos dois parâmetros. Então os parâmetros que a gente quer receber é string name e string key. Mas para esses parâmetros funcionar, ele precisa dessa anotação aqui, né? Request parâmetro. E aqui nesse outro aqui também. Request parâmetro.
Agora a gente precisa fazer ele retornar e utilizar esse serviço aqui do service, né? Para a gente fazer ele utilizar esse serviço, a gente tem que instanciar ele aqui no nosso controle. Então a gente vai pegar e vai chamar aquela classe. A gente vai criar aqui um private, do tipo e ela vai ter uma coisa final. E a gente vai chamar essa classe aqui, ó, feature service, que é onde tem o nosso método de criação. Vou colocar aqui o nome de service para ele. O teclado Google. Vou colocar aqui o nome de service. E aí a gente vai importar a nossa classe de service. Importou, ele vai ficar com esse erro aqui, porque ele precisa de um construtor. Então, se vocês vierem bem aqui nessa lampadazinha, a gente vai adicionar o construtor e vai ficar assim. Public feature controller, que é o mesmo nome aqui, construtor, e a gente vai passar, setar aqui o valor do service. Agora a gente já pode fazer isso aqui, ó. Retorna para mim o service ponto service ponto create. E dentro a gente vai passar aqui os nossos dois parâmetros, que é se vocês voltarem aqui nessa controle que a gente criou de teste, vocês vão saber que para funcionar ele precisa ficar com essa anotaçãozinha aqui. Como a gente quer criar, então a anotação que a gente passa aqui é do tipo post. Vai ser esse aqui, ó, post method. Beleza? Só que aí vai faltar uma coisinha, né? Que aí é onde eu quero que vocês até comecem a pesquisar mais, porque tem algumas coisas aqui que a gente aprende na prática, só que tem outras coisas que a gente realmente precisa dar uma pesquisadinha e tentar entender melhor como que funciona, por exemplo, assim, eu estou colocando essa anotação aqui do post map e a gente está colocando como responsabilidade do Spring que ele vai fazer esse método aqui do post. Ou seja, está acontecendo algumas coisas aqui por trás dessa classe que a gente não está escrevendo, mas que está acontecendo. Então, seria interessante vocês tentarem entender o que acontece em cada anotaçãozinha dessa. A gente chama de annotations aqui no Java, porque que são as anotações que facilitam nosso desenvolvimento, que a gente não precisa ser Kodak nem condenado e fazer tudo do zero, mas se a gente quer usar essas facilidades, tem que entender o que essas facilidades funcionam. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. A gente está recebendo o método aqui pelo endpoint, a gente está recebendo esses dois parâmetros. E a gente vai passar aqui pelo Postman. Ele vai chamar esse método aqui service.create. Quando ele chegar no service.create, ele vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Ele vai receber esse nome e essa chave, e ele vai começar a setar esses valores e vai retornar. Então, quando eu coloquei aqui para ele retornar, o que acontece em service.create, ele vai retornar exatamente a feature que a gente criou, a feature que a gente está criando aqui. Só que se eu colocar aqui, ó, para rodar o nosso projeto, e aí é onde eu falei para vocês sobre as anotações, ele vai dar um erro. Você pode até ver aqui que está com um erro aqui sublinhado, né? Ó. Aí o que é o erro? Esse parâmetro do nosso construtor, feature controller, então o parâmetro que a gente colocou aqui, ele está requerendo um bin, que é uma anotação desse feature service. Ou seja, nesse feature service aqui não está acontecendo uma coisa que era para acontecer. Ele não está sendo reconhecido como um método de serviço. E aí é onde você começa a entender e esquentar a cabeça com Java, que às vezes uma coisinha de nada dá errado, por causa que você esqueceu uma coisinha, uma coisinha. Na verdade, tudo dá errado por causa de uma coisinha. Você vem aqui no service, e você vai ver o que faltou para funcionar, era simplesmente você colocar uma anotação aqui de service.
quando você coloca essa anotação, o Java, o Spring Boot, né, ele entende que agora esse método, essa classe aqui, feature service, ele é do tipo serviço e vai se comunicar melhor. Tanto é que se eu voltar aqui no controller, ó, o errozinho já desapareceu. Então vamos rodar de novo aqui para ver se vai funcionar agora. Vamos colocar aqui. Tá? Tá. Iniciado. Então vamos abrir aqui o nosso Postman. E agora a gente vai acessar, não é mais essa rota teste. Agora vai ser a rota que a gente definiu aqui, né? Features. Então passa aqui a nossa features. Só que aí, como a gente colocou para ele receber como parâmetros e não como um JSON, aí não vai ser mais assim. Então, vou deletar isso aqui, colocar aqui nos parâmetros. Os parâmetros vai ter aqui, ó, name e key, né? Qual que é o valor? Então, vamos criar aqui a feature de produtos. Igual eu expliquei para vocês lá, aqui no nosso desenho aqui, que a feature vai receber essa, vai ser a feature produto, e depois a gente vai passar para eles as permissões, né? Então, o produto vai ter cadastrar, vai ter deletar, vai ter só visualizar. Então, a gente vai criar todos esses tipos de permissões. Na verdade, a gente está criando um lugar, um ambiente que permita que a gente gerencie isso, né? Então, voltando aqui para o Postman, né? A gente vai passar esse valor aqui. Eu vou colocar primeiro o valor, vai ser de produto. E aqui a chave também vai ser igual. E vamos enviar aqui para ver o que ele vai retornar para a gente. Vamos visualizar. E aí, voltou o nosso objeto. Vocês lembram lá que a gente setou o valor do ID, né? Para ele gerar automaticamente. E aí ele vem nesse padrão aqui que chama de UUID. Nosso nome que a gente passou, o produto, nossa chave. Se vocês perceberem bem, está acontecendo tudo que a gente pediu para acontecer. A única coisa que deveria acontecer e não está acontecendo, e é que a gente vai buscar fazer isso nas próximas aulas, é persistir esses dados. Esses dados aqui, eles não vão ficar salvos em lugar nenhum, né? Então, a gente vai criar ainda nosso banco de dados, a gente vai usar um serviço de dados online também para a gente colocar em produção. Então, por enquanto, até que a gente consiga configurar nosso banco de dados, é meio que isso aqui que a gente vai conseguir fazer. A gente não vai conseguir salvar valor ainda no coisa. O que vai ficar aí para vocês fazer é tentar refazer essa parte aqui, esse método criar, só que agora usando uma request aqui, que é nesse padrão aqui, que eu coloquei aqui, né? Só uma request. Vai receber esses valores aqui na entidade. E quando eu for pedir lá, a gente vai pedir só a request. Então, a gente vai receber aqui só uma request. E a gente vai passar os métodos criados. Deu para entender mais ou menos qual foi o experimento aqui de hoje? Ou ficou muito confuso? Ficou bem claro, Léo. Achei que ficou muito boa a explicação. Também gostei, deu para entender tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida? Porque o que eu quero mostrar para vocês, por mais que ainda assim, nossa, o sistema não parece que não está rodando, é porque é uma coisa, criar uma aplicação não é uma coisa simples. E geralmente Java a gente usa sistemas que é para ser mais complexo mesmo. Então, criar essa coisa aqui, fazer esse passo a passo que eu estou falando para vocês, vai ser realmente necessário fazer desse jeito e provavelmente vai demorar aí algumas semanas até que a gente consiga ver alguma coisa mais legal do nosso código. Nas próximas aulas, eu já pretendo criar nosso banco de dados, a gente subir a nossa aplicação, criar o Docker, né? Mas o que é aí que vocês
como eu não tô querendo me alongar muito na aula, porque agora tem jogo da Champions. Sei que a galera não gosta de futebol, mas eu gosto. Vocês têm que, o que vai ficar aí de lição para vocês? Tentar entender melhor como é que vai ficar o sistema de pastas e como que é usados, porque existem várias e várias variações, né? Não existe um padrão que todo mundo segue. As pessoas pegam o tipo de padrão de arquitetura e aplicam ali do jeito que ela se sente mais à vontade. Então, quando você está vendo aqui, ó, vai ficar bem separadinho. Ó. Aqui vai ficar só as entidades, aqui vai ficar só os serviços, e aqui só os controles, seguindo mais ou menos. Ainda é só uma versão inicial do Essa nosso. arquitetura ali, pra mim, ela é perfeita, mano. Eu falei pra tu lá no curso do Fiasco lá, mano. Ele coloca módulos, coloca controle junto com entidade, construtor. É confuso. Eu fiz uma vez foi um to-do com Java, né? E aí eu não fiz seguindo nenhum padrão. Então, só que aí hoje eu volto lá para olhar e dá até preguiça de mexer no código, porque eu não sei o que eu fiz lá, tá tudo bagunçado. Então, a gente já iniciar com esse nível de organização vai ser excelente para a gente, porque vai ajudar muito a gente depois. Então, fica aí, faz aí o método. Eu vou subir agora isso aqui no repositório. E aí vocês vão poder visualizar lá. Eu vou mandar lá no grupo de novo o link do meu repositório. E acho que é isso. Vocês querem saber de mais alguma coisa? Mano, a aula foi top. Já tem vídeo aqui. Dados. Faz coisa aqui que não era para fazer. Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém. Eu sei que teve gente que entrou aí que não começou, não tinha visto a primeira aula. Se alguém quiser que depois eu grave um vídeo mais rápido, né? Do que aconteceu na primeira aula para continuar depois daqui, aí eu faço. Posso marcar também, às vezes, amanhã ou algum dia na faculdade que der certo. A única coisa que eu vou pedir é que converse. Eu não tenho como adivinhar. Vai ficar lá no grupo. Eu estou aqui tentando ajudar vocês, tentando passar, né, o conhecimento. E aí, às vezes, a pessoa fica acanhada lá no grupo e tal. Eu não tenho como adivinhar se a pessoa está aprendendo, se está acompanhando ou não. Então, fala, porque eu já estou me colocando à disposição para ajudar. Já estou me colocando... Estou gastando um tempo organizando as aulas, gastando um tempo fazendo essas aulas, né? Então, o mínimo que eu acho que eu espero de vocês é que demonstre pelo menos interesse, né? No que eu for fazer. E se não, acho que é melhor. Tem uma galera lá que nunca nem deu um oi, é melhor sair, porque eu fico na expectativa. Tem pouca gente demais, o pessoal não quer. Tem 30 pessoas no grupo, aqui tá participando o quê? 8, 9. Então, se começar a pular muitas aulas, vai estar ficando gravado meio que para isso. E se começar a pular muitas aulas, vai acabar que não vai conseguir acompanhar o restante do projeto, porque realmente cada etapa que a gente incluir aqui vai ser pré-requisito para a próxima aula. Tá? Então, comece a fazer isso aí, gasta mesmo um tempinho fazendo. Eu sei que a gente está no meio, tá no final do semestre já, e tem algumas coisas, mas vai conversando, fala assim, Léo, não tá dando para fazer isso aqui. Calma aí. Aí, na próxima aula, em vez de eu dar um novo assunto, introduzir mais coisas, aí a gente refaz o que eu falei para fazer agora. Beleza? Beleza, mano. Combinado, meu patrão. Pode deixar. Então, vou fazer aqui o commit ainda, e aí eu já vou encerrar a aula aqui, porque agora tem jogo da Champions, e eu quero muito assistir. É isso, galerinha. Falou para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. Valeu, Léo. Obrigado aí, pessoal. Bom demais. Valeu, gente. Obrigado. E aí eu vou subir o vídeo também lá no YouTube, né?
Se alguém quiser ver, vai ficar lá. Isso é bom, mano. Falou. Falou.